O texto é Jeremias capítulo 17, verso 14. Eu gostaria de ler esse versículo com a igreja, mas não apenas ler, declarar esse verso com a igreja, já para começar a gerar no seu coração, sabe o que? Fé. Eu quero desde já começar a gerar fé no seu coração, fé, para que você possa crer que Jesus, Ele está aqui, Ele está presente, e Ele quer te curar. Você sabe que você precisa do toque do Senhor na tua vida, no teu corpo talvez, na tua alma, no teu coração, no teu espírito. Você sabe que você que está aqui nesta noite, o Senhor te trouxe para te dizer isso, de uma forma simples e clara: eu estou aqui e eu quero te curar. Agora, para que isso aconteça, irmãos, nós precisamos crer em Jesus. Amém? E o texto diz: cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. E ele diz: cura-me, Senhor, e serei curado. Parte A: cura-me, Senhor, e serei curado. Vamos ler juntos? Cura-me, Senhor, e serei curado. Agora eu quero que você, mais do que você ler comigo, eu quero que você declare a palavra do Senhor. Irmãos, nós estamos aqui diante de um Deus vivo, diante da sua palavra que é viva. E quando nós, irmãos, escutem, quando nós abrimos os nossos lábios para declarar não palavras humanas, mas a palavra de Deus, irmãos, Deus, Ele tem um compromisso com a sua palavra. E a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é espírito e vida. E a palavra de Deus, ela é poder para salvar e curar. Então quero que você declare, vamos começar juntos declarando esta palavra. Pastor, mas declarando para quê? Declarando sobre quem? Sobre onde? Eu quero que você comece declarando essa palavra sobre a tua vida e sobre a tua casa, sobre a tua família. Amém? Enquanto nós formos declarando essa palavra, você vai declarando e vai pensando na tua vida, no teu cônjuge, nos teus filhos, nos teus pais, no teu casamento, na tua casa, na tua família. Você vai declarar a palavra de Deus: cura-me, Senhor, e serei curado. Cura-nos, Senhor, e seremos curados. Amém? Então vamos declarar mais algumas vezes. Vamos lá. Cura-me, Senhor, e serei curado. Outra vez. Cura-me, Senhor, e serei curado. É a palavra de Deus, irmãos. É a palavra de Deus. É interessante porque quando nós lemos a Bíblia, nós vemos Jesus caminhando, andando por diversos lugares, conversando com diversas pessoas, tendo experiências com diversas pessoas em diferentes lugares. Mas há um detalhe nos evangelhos que me chama a atenção. E para te explicar o porquê que esse detalhe é importante, eu quero fazer menção para você de um livro muito popular e famoso, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, no mundo inteiro. O nome do livro é Em Seus Passos.
Aqui no Brasil foi traduzido em Seus Passos, o que faria Jesus. Nesse livro ele ensina a aprender a andar como Jesus andou. E eu fico pensando da necessidade de escrever um livro para estudar, Fábio, sabe o quê? As paradas de Jesus. Um livro para nós estudarmos e compreendermos o que aconteceu todas as vezes em que Jesus parou. Porque eu vou te dizer, Jesus, ele parava. Você está aí? Eu vou repetir. Eu vou te dizer, Jesus, ele parava. E nós vemos Jesus em diversas circunstâncias, em diferentes cidades, em diferentes contextos, diante de pessoas distintas, parando por causa delas, parando por elas. É incrível, irmãos, é incrível, para mim quantas vezes Jesus é interrompido em apenas um dia. Abre comigo em Mateus capítulo 8, por favor. Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8. Diz assim o texto bíblico, no versículo 1. Aqui nós estamos diante da primeira interrupção. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. Verso 2. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Nós vemos aqui uma primeira interrupção, no mesmo dia, irmãos. Segunda interrupção, verso 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Foi o que Jesus disse para ele? Disse o que, irmãos? O que foi que ele disse, irmãos? Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Verso anterior, pode deixar aqui. Jesus disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda. Olha a fé do centurião. Mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Olha o centurião reconhecendo quem é Jesus, reconhecendo a autoridade de Jesus, o poder de Jesus, e crendo nesse Jesus que tem poder e autoridade. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, diz ele, verso 9. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, ele vai, e a outro: vem, ele vem, e ao meu servo: faz isto, e ele faz. Verso 10. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Verso 13. Então disse Jesus ao centurião: vai-te, e seja feito conforme a seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora
Diz assim comigo: mesma hora. Novamente, mesma hora. Diz agora diferente: mesmo instante. Naquele mesmo instante, o rapaz foi curado. O nosso papel, irmão, sabe qual é? É crer, orar e confiar. Porque quem é o nosso Deus? É o Yahvé Rafá? É o Deus que sara? É o Deus que cura? É o Deus que opera milagres? É o Deus que cura e ainda continua curando até hoje, nossos dias, doentes, enfermos, todo tipo de doença e enfermidade, e ainda continua sendo o mesmo Deus que ressuscita mortos. Jesus falou: eu sou a ressurreição e a vida. Nós amamos e pertencemos a um Deus que é fonte de vida, que é vida, e tem vida para mim e para você, e vida em abundância. Tem mais outra interrupção, verso 14 e 15, vamos lá. A sogra de Pedro, tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste, como é que ela estava? Acamada, e ardendo em febre, mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. O que foi que ele fez? Tomou-a e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Vejam só, Jesus em um mesmo dia já foi interrompido por 3 vezes. Em um mesmo dia, Jesus parou por causa de 3 pessoas. Você está aí? Mas não para por aí. Verso 16 e 17. Chegado à tarde, ou seja, ao anoitecer, verso 16, trouxeram-lhe muitos o quê? Muitos o quê, irmãos? Olha o que está escrito aqui. Ao anoitecer, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos, e o quê? E o quê, irmãos? E curou todos os que estavam doentes, e curou todos. O texto diz alguns ou todos? Todos. Meus irmãos, nós precisamos voltar a ler os evangelhos, nós precisamos voltar a estudar os evangelhos, nós precisamos voltar a olhar para Jesus, o Jesus Cristo de Nazaré, o filho de Zé e Maria, o Redentor, o Senhor da glória. E nós precisamos voltar a crer nesse Jesus, no Jesus dos evangelhos, no Jesus que curava, que curou todos os que estavam doentes. Meus irmãos, esse mesmo Jesus está aqui presente nesta noite. O mesmo Jesus que curou todos os que estavam doentes, homens e mulheres, crianças, adolescentes, jovens, famílias enfermas e doentes, dezenas, centenas, milhares de pessoas foram tocadas e curadas por Jesus. Por isso que eu digo para você, hoje Jesus está aqui, e Ele está aqui para curar. Curar quem, pastor? Curar você. Como, pastor? Te tocando. Com uma palavra, ou com um toque. Jesus curou milhares de pessoas e tem curado milhares de pessoas há tantos anos, irmãos. Há tantos anos. O ponto, irmãos, é que Jesus era irrefriável.
Jesus era irrefriável e ele parava por pessoas feridas. Quando nós lemos os evangelhos, os 4 evangelhos de Jesus, segundo Mateus, Marcos, Lucas e João, nós percebemos que Jesus, ele parava por pessoas feridas, por pessoas que precisavam de cura, de libertação, que precisavam ser saradas e curadas no corpo, mas não apenas no corpo, mas também na alma, no coração, no espírito. Sabe, irmãos, um toque físico é uma coisa poderosa. Você sabia disso? Um toque físico é uma coisa poderosa. Deus colocou em nossas mãos o que, pastor? Milhões de nervos em nossos dedos e mãos. Para quê? Para nós tocarmos. Você sabia disso? Eu, por exemplo, eu adoro abraçar minha esposa, abraçar os meus filhos, cheirar os meus filhos, beijar os meus filhos, abraçar os irmãos, abraçar os amigos. Eu gosto de toque, eu gosto de abraçar e ser abraçado. Eu amo quando eu estou com a minha esposa, os meus filhos, e de repente eu chego por trás da minha filha. Ela não gosta muito, tá? Eu gosto, ela não gosta. Eu chego por trás e eu a beijo, eu abraço, dou um cheiro nela. Como faz diferença, irmãos, nós entendermos o quanto que o toque, um toque físico, estou falando de toque físico, ele traz transformação para as nossas vidas, ele impacta vidas. Mas não existe apenas o toque físico, existe também o toque emocional. E eu pergunto para você, você já foi tocado por algo que alguém fez por você? Você já foi? Eu já fui, diversas vezes. Você já foi tocado por algo que alguém fez por você? Aquele dia em que você foi surpreendido por um amigo, por um parente, por um irmão em Cristo, ele fez algo por você que você nem imaginava, você nem desconfiava, mas alguém parou para pensar em você, e alguém fez algo por você. E o que essa pessoa fez por você, para te abençoar, de alguma forma, para te ajudar, para te socorrer, para te dar um suporte, para te consolar, para te confortar, para te encorajar. O que essa pessoa fez por você, mexeu contigo. E isso se chama toque emocional. Além do toque físico, tem o toque emocional. Tem a ver com aquilo que nós fazemos por outras pessoas. Você está aí? Mas além do toque físico e emocional, há também o toque espiritual. Há também o toque espiritual. E o toque espiritual é quando Jesus toca você. Diz assim comigo, ó, o toque espiritual, novamente, o toque espiritual é quando Jesus me toca. É quando Jesus me toca. Aí eu sinto, aí eu recebo o toque de Jesus. Meus irmãos, não basta você crer que Jesus ele quer te tocar e pode te tocar. Você precisa sentir na sua vida o toque de Jesus. Você precisa receber na sua vida o toque de Jesus. Esse toque é mais profundo do que o físico e emocional. E quando Jesus toca, o que acontece? O toque de Jesus, ele traz transformação. Cura-me, Senhor, e serei curado. Nós vemos por diversas vezes na Bíblia e na história, pessoas sendo tocadas por Jesus, na igreja, no culto, em casa, no trabalho, no colégio,
na universidade, na rua, na praça, em diversos lugares. Nós já vimos e já ouvimos a respeito de pessoas que foram tocadas por Jesus, e a partir daquele dia, daquele momento, ela começou a ser transformada por Jesus. Você já experimentou o toque espiritual de Jesus na sua vida? Há um homem nas Escrituras que experimentou o toque de Jesus na sua vida. Abre comigo, por favor. Em Lucas, por favor, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Verso 12. Nós vamos aprender com este homem como experimentar na nossa vida o toque transformador de Jesus. Eu vou repetir novamente. Hoje à noite, Jesus, Ele quer te tocar. Para quê, pastor? Para te curar, para trazer cura para o teu físico, mas não apenas para o teu físico, mas também para o teu coração, para a tua alma. Corações serão tocados nesta noite, e corações serão curados. Amém? Diz o texto bíblico, Lucas 5,12: aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Irmãos, o texto diz que um homem coberto de lepra, com seu corpo todo coberto de lepra, decidiu ir ao encontro de Jesus. E quando ele chegou perto de Jesus, coberto de lepra, ao ver Jesus, o que ele fez? Ele se prostrou com o rosto em terra, e depois ele suplicou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes me purificar. Só para você entender, a lepra era uma doença terrível nos dias de Jesus. Um homem com lepra, uma pessoa com lepra, era uma pessoa que sofria muito. Sofria por causa da lepra, da sua condição física, das suas feridas em todo o seu corpo, mas sofria também socialmente. Por quê, pastor Beto? Porque uma pessoa com lepra não podia se relacionar com outras pessoas. Por quê, pastor? Porque ela era considerada imunda e impura. A pessoa com lepra, ela usava roupas rasgadas. Presta atenção. Uma pessoa com lepra nos dias de Jesus, naqueles dias, ela era obrigada a usar roupas rasgadas. Ela era obrigada a deixar o cabelo despenteado. E ela era obrigada a cobrir a parte inferior do rosto. E o pior, tem algo pior, pastor? Tem. Ela era obrigada, quando se aproximava de outras pessoas,
à medida que ela ia se aproximando, imagina comigo, uma pessoa com lepra, uma pessoa usando roupas rasgadas, cabelo despenteado, cobrindo com a parte inferior do rosto coberta, ela ia se aproximando de outras pessoas ou de um lugar ao entrar, e ela ia se aproximando desta forma, gritando o que, pastor? Imundo, impuro, eu sou imundo, eu sou impuro. Você imagina a dor da rejeição que uma pessoa com lepra sofria e sentia? A dor da rejeição. Ela deveria viver sozinha, afastada, à margem, fora do acampamento. O leproso vivia uma vida de total humilhação e isolamento. Os leprosos eram considerados mendigos. Flávio Josefo, um famoso historiador, disse que os leprosos eram tratados como se fossem, na verdade, mortos-vivos, ou seja, zumbis. Uma pessoa com lepra não apenas havia perdido a sua saúde, mas também a família, os amigos, a casa, o sustento. Ninguém tinha permissão para se associar com o leproso. Vocês estão percebendo quem foi que se aproximou de Jesus? Vocês estão percebendo o que este homem carregava e sofria? O peso da dor que aquele homem carregava na sua vida? A dor de ser excluído, a dor de ser rejeitado, a dor de não poder se relacionar, a dor de viver excluído à margem, fora do acampamento, a dor de não poder tocar ninguém, a dor de não poder ser tocado, porque se alguém tocasse uma pessoa leprosa, era considerado naquele mesmo momento impuro. Então uma pessoa leprosa não poderia ser tocada. Repete comigo, uma pessoa leprosa não poderia ser tocada, era proibido. A lepra, irmãos, para mim ela serve como uma parábola. Como assim, pastor? A lepra serve como uma parábola do pecado. Quantas pessoas nos dias de hoje carregam o peso da rejeição, a dor da rejeição, se sentem rejeitadas, excluídas, não amadas, não compreendidas, que não estão sendo tocadas por ninguém, ninguém para prestar atenção nelas, ninguém para ouvi-las, elas não se sentem amadas, não se sentem compreendidas, não se sentem aceitas. Quantas pessoas estão assim hoje? Parece que elas são invisíveis onde elas estão. Mas este leproso, diz o texto, ele recebeu a notícia de que um homem chamado Jesus estava curando todos os tipos de doença. E vejam 3 coisas que esse homem leproso fez para receber o toque de Jesus na sua vida. E eu quero te encorajar a fazer o mesmo hoje à noite. Você está aí? Toma nota que eu vou te falar. Eu estou expondo o texto bíblico de uma forma bem pastoral, bem expositiva.
Ele fez 3 coisas. Em primeiro lugar, aquele homem, anota aí, ele admitiu a sua condição. Ele sabia que ele tinha lepra, que ele era um homem doente, enfermo. Ele sabia como a sociedade o via e o tratava. Ele sabia que ele era um homem não bem-vindo. Mas mesmo assim, aquele homem que tinha lepra, aquele homem leproso, não sabemos há quanto tempo, mas talvez há muitos anos, ele se aproxima de Jesus como ele estava, doente, enfermo, precisando de cura. Em primeiro lugar, aquele homem admitiu a sua condição de um homem doente e enfermo, que precisava e carecia desesperadamente de cura na sua vida. Você está aí? Ah, irmãos, é o que nós mais precisamos hoje. Talvez seja o que você precisa hoje à noite. Admitir a sua condição. Admitir que você é um pecador, que você precisa de salvação, que você está enfermo. Ah, pastor Beto, eu estou enfermo, é verdade, mas há tantos anos, pastor, que eu venho para o culto e Deus não me cura, Deus não me sara. A pergunta é: o que é que tem te impedido de ser curado e sarado? Será orgulho, soberba? Será que o que está faltando não é exatamente você humildemente, hoje à noite, você admitir e reconhecer a sua condição diante de Jesus, de você admitir hoje à noite de que você é um filho e uma filha que está enfermo, talvez no corpo, mas talvez na alma e no coração, e você precisa do toque de Jesus na sua vida, para você ser curado, para você ser sarada. No nome de Jesus, meus irmãos, Jesus está aqui, Jesus está aqui. Ele é o mesmo Deus, Ele é o mesmo Senhor, o Senhor da glória, que parava, sentia compaixão, amor, e movido por compaixão e amor, Jesus liberava palavras, e Jesus tocava, e as pessoas eram curadas, as pessoas eram saradas, eram salvas, eram libertas. Aquele homem admitiu a sua condição. Em segundo lugar, aquele homem humilhou o seu coração. Verso 12. Vendo Jesus, o que é que ele fez, irmãos? Depois que ele viu Jesus, depois que ele se aproximou e viu Jesus, o que é que diz o texto? Aconteceu que, estando ele em uma das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus, o que é que ele fez? Ele prostrou-se, com o rosto em terra. Ele prostrou-se com o rosto em terra. Ele humilhou o seu coração. Aqui nós temos uma imagem do coração desse homem. Ele cai prostrado diante do Filho de Deus. Este leproso, ele colocou, meus irmãos, toda a sua alma na terra diante de Deus, diante de Jesus.
Ele se humilhou diante de Jesus. E ele se humilhou porque ele reconheceu quem Jesus era, que Jesus tinha autoridade para curá-lo. O toque de cura de Jesus não vem para os orgulhosos, não vem para os arrogantes, não vem, irmãos. Nós vemos nos evangelhos pessoas se prostrando diante de Jesus, se humilhando diante de Jesus, reconhecendo quem é Jesus, a sua autoridade, e recebendo cura, salvação, libertação. Mas para isso, elas, além de admitir a sua condição, elas se humilhavam diante de Jesus. Elas se prostravam diante dele. Talvez, escutem, irmãos, talvez o que esteja faltando na sua vida, e eu falo com muito amor e respeito a você, qual foi a última vez, escute, qual foi a última vez, você lembra, em que você, de verdade, você se jogou no chão, humilhado, rendido, prostrado? Você lembra? Qual foi a última vez que você se lançou aos pés de Jesus? Que você se prostrou diante dele? Que você dobrou os seus joelhos diante de Jesus, com o rosto em terra, humilhado, com o seu coração humilhado, com o seu coração rendido, com o seu coração quebrantado e contrito diante dele? A Bíblia diz, meus irmãos, que Deus não resiste a um coração humilhado. Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito. Por isso eu oro. Estende suas mãos assim comigo. Eu oro por mim, eu oro por você, meus irmãos. Eu oro por mim e por você, pela minha vida e pela tua vida, pela minha casa e pela tua casa. Eu oro para que nunca se aparte de mim e de você, para que nós sempre tenhamos um coração quebrantado e contrito diante do Senhor da glória, do Senhor Jesus. Que todos os dias o Senhor possa olhar para mim e para você, para o meu coração e para o teu coração, para a condição do meu coração e do teu coração, e Ele possa se deparar com um coração quebrantado e contrito e humilhado. E ao se deparar com um coração quebrantado, contrito e humilhado, Jesus não possa resistir, e Ele possa vir ao meu encontro, ao teu encontro, e Ele possa nos tocar outra vez, e Ele possa nos tocar ainda mais, e nós possamos sentir o toque transformador de Jesus na nossa vida. Deus só precisa de um coração quebrantado. Um coração quebrantado é a matéria-prima de Deus. Você quer salvação? Você quer cura interior? Quer libertação? Quer renovo para a tua vida? Apresenta para o Senhor só uma coisa: um coração quebrantado, um coração contrito, um coração humilhado. Terceiro e último lugar, além de reconhecer a sua condição, de humilhar o seu coração, aquele homem creu em Jesus. Tudo isto nós vemos no versículo 12.
Coloca para mim. Ele se aproximou de Jesus, reconhecendo a sua condição de homem leproso, coberto de lepra. Ao ver Jesus, ele se prostrou, se humilhando diante dele, com o rosto em terra, e suplicou: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Aquele homem esperou Jesus lhe fazer alguma pergunta? Sim ou não? Vou repetir. Aquele homem, este homem leproso, ele esperou Jesus lhe fazer alguma pergunta? Tipo, o que queres que eu lhe faça? Ele ouviu de Jesus isso? Ele creu e disse: Senhor, se tu quiseres, Senhor, se tu quiseres, tu podes me purificar, me curar. E o texto diz que Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. A pergunta que eu faço para você é: Jesus precisava ter tocado aquele homem? Jesus não poderia ter liberado apenas uma palavra, como ele fez outras vezes? Como ele fez diante do centurião? Ele liberou uma palavra e falou: o rapaz foi curado. Diz o texto que naquele instante, naquela hora, porque Jesus liberou uma palavra de cura, o rapaz do centurião foi curado. Jesus não poderia ter liberado uma palavra para esse leproso? Sim ou não? Sim. Ao liberar uma palavra, Jesus poderia ter curado? Sim ou não? Sim. Mas Jesus não liberou uma palavra apenas. Jesus estendeu a mão e o tocou. Por quê? Porque aquele homem não precisava só de cura no seu corpo físico, mas ele precisava ser tocado por Jesus para receber cura na sua alma e no seu coração. Aquele homem não era um homem apenas enfermo por fora, mas era um homem enfermo por dentro. Quantas pessoas nós conhecemos que estão aparentemente bem por fora, não tem nenhuma ferida no corpo, nenhuma cicatriz no corpo, mas tem feridas na alma, tem cicatriz no coração, porque foram abusadas, foram machucadas, foram tocadas como não deveriam, foram amaldiçoadas, foram perseguidas. Meus irmãos, são muitas pessoas. O texto diz: Jesus tocou. A palavra tocou, essa palavra exprime mais do que um contato superficial. No original, no grego, a palavra usada aqui é muitas vezes traduzida como agarrar. Agarrar. Jesus poderia ter falado uma palavra e o homem teria se curado da mesma forma, mas ele escolheu colocar a mão sobre aquele homem, na frente de todos, escandalizando a todos, inclusive aos discípulos, chocando a todos. Porque no momento que Jesus toca aquele leproso, ele cerimonialmente ele passa a ser considerado um homem, Jesus, certo? Impuro para os religiosos, para a religião. E Jesus estende a mão e toca naquele homem. Ele estende a mão porque ele precisava limpar aquele homem por dentro. Ele precisava limpar aquele homem por dentro. Quantos de nós, talvez você, hoje à noite, está precisando do toque de Jesus
talvez não no teu corpo, mas talvez no teu coração, na tua alma, aqui dentro no teu interior. Está tudo bagunçado, está tudo sujo, está tudo quebrado aqui por dentro. Aqui por fora, aparentemente você está bem, mas por dentro você está quebrado, você está quebrada. Aqui fora, aparentemente você está limpo, está cheiroso, até cheiroso você está, cheirosa, mas por dentro há feridas antigas que não foram tratadas. Há lugares no teu coração que estão enfermos e que precisam do toque de Jesus. Quando Jesus toca aquele homem, ele também estava dizendo para aquele homem, sabe o que, irmãos? Eu estou aqui, eu estou com você, eu entendo você, eu entendo a tua dor. Jesus ainda está tocando pessoas hoje, irmãos. Fique em pé no nome de Jesus. Queria chamar o louvor aqui, a equipe de louvor. O texto diz que aquele leproso, ele foi tocado por Jesus e que imediatamente ele foi curado. Aquele homem que outrora, quando se aproximava de uma cidade, de outras pessoas, ele era obrigado a gritar em voz alta: eu sou imundo, eu sou impuro, eu sou imundo, eu sou impuro. Agora ele está totalmente curado, ele está totalmente limpo, e agora ele não precisa mais gritar: eu sou imundo, eu sou impuro. Agora ele pode gritar de todo o seu coração: eu sou limpo, eu sou um homem curado, eu sou limpo, eu sou um homem sarado. Jesus me limpou, Jesus me curou, Jesus me sarou. Ah, meus irmãos, eu comecei a reunião hoje aqui dizendo para você: Jesus está aqui, e hoje Jesus vai curar, Ele quer curar. E eu termino dizendo para você: Jesus está aqui, e Ele quer te tocar, e Ele vai te tocar, e Ele vai te curar, talvez no seu físico, mas também talvez no seu coração, na sua alma. E eu quero te chamar aqui à frente, eu quero te chamar aqui à frente, para nós podermos viver juntos o que aquele homem viveu. 3 coisas: ele admitiu a sua condição, ele se humilhou diante de Jesus, e ele creu em Jesus, que Jesus poderia tocá-lo e curá-lo. Ah, irmão, se você crê nessa palavra, se você recebe essa palavra, se você de alguma forma precisa e carece do toque de Jesus na sua vida: ah, pastor Beto, eu estou me sentindo tão sujo, tão suja, eu preciso ser tocado por Jesus hoje à noite. Eu não posso sair daqui, pastor, sem o toque de Jesus na minha vida. Ah, pastor, eu preciso de cura interior, eu preciso de libertação, eu preciso, pastor, ser tocado por Jesus. Eu estou triste, eu estou abatido, eu estou esmorecendo, e eu preciso do toque de Jesus. Eu quero pedir, porque assim, irmãos, um dia eu, Beto, eu fui tocado por Jesus, e Jesus me salvou. Mas outras vezes eu também fui tocado outra vez por Jesus, e Ele me curou,
Ele me sarou, sarou o meu coração, curou o meu interior, sarou a minha vida. E de lá para cá, irmãos, Deus, de uma forma muito simples, Deus tem me usado para levar cura, para levar palavras de cura, para tocar vidas e elas receberem a cura do Senhor. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: a vontade de Jesus é que todos nós sejamos instrumentos do seu amor, para levar cura àqueles que precisam de cura, que nós possamos ser as mãos de Jesus, os braços de Jesus, para tocar aqueles que precisam de cura.